Muito bom dia, agronegócio. Hoje é 12 de julho de 2024, sexta-feira. São 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Chegamos aqui com a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado, que acontece pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e também pela TV Clima Tempo e pela Rádio Agro Hoje, diversos canais, para que você esteja bem informado em qualquer um deles em que estiver nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Bom, na edição de hoje, nós vamos focar bastante na condição da safra norte-americana. Vamos falar sobre as expectativas para o relatório do USDA. O novo boletim mensal de oferta e demanda chega nesta sexta-feira às 13 horas, horário de Brasília. Vamos falar sobre o clima nos Estados Unidos. Nós temos ali algumas informações importantes e muitos mapas para compartilhar com vocês. Então vamos trazer as previsões mais curtas e também mais alongadas para entendermos a situação no Corn Belt. Vamos falar um pouquinho das realizações de lucro no café, mais uma semana forte. E vamos falar também um pouquinho sobre o avanço da reforma tributária, que agora vai para o Senado, já tem relator definido. E também sobre a pré-eleição nos Estados Unidos. Joe Biden continua insistindo na sua candidatura, mas eu vou já trazer as últimas peripécias do senhor candidato democrata. Então, vamos acompanhando. E claro, no nosso quadro de entrevistas, nós vamos receber hoje seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, para nos trazer mais informações desse pré-USDA e também sobre a safra norte-americana e o clima por lá. Agora são 8 horas e 15 minutos, hora de saber aqui no Bom Dia Agronegócio as principais notícias que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos checar os preços. Os mercados já estão em funcionamento, as bolsas internacionais. Nós temos para soja, milho e trigo recuos nesta sexta-feira. A soja, 11 dólares e 12 centes por bushel, 0,4% de baixa. O milho, 3 dólares e 96, caindo 0,5% agora. O trigo cai forte, teve uma semana pesada. O trigo, 1,3% de queda, são 5 dólares e 63 centes por bushel. Quando olhamos ainda para a Bolsa de Chicago, entre os derivados de soja, estabilidade, tanto para óleo quanto para farelo. O óleo cai 0,1%, vai a 46 centes, mais 9 por libra-peso. O farelo, 0,3% de queda, são 314 dólares e 50 centes por tonelada curta. Vamos agora checar as cotações na Bolsa de Nova York. Café caindo 1,3%, 2 dólares e 41, mais 70 por libra-peso. O açúcar sobe um pouquinho, 0,3% de alta, testa 19 centes mais 38 por libra-peso. O algodão, 70 centes mais 81, 0,08% de baixa. E petróleo, 0,9% de alta para 83 dólares e 39 centavos por barril. E com o petróleo, nós começamos a checar os demais grupos de commodities. Essa cotação que eu acabei de passar, petróleo WTI, sobe 0,9%, 83 dólares e 39. Isso mesmo, WTI. O Brent, agora sim, reflexo do quadro global de oferta e demanda, como eu sempre lembro a vocês. Carla, mas então o que é o WTI? É o petróleo americano, principalmente, tá? West Texas, tá? Esse WT. Então, no Brent, 85 dólares e 92 centavos por barril, 0,6% de alta. O Brent sobe um pouquinho menos do que o WTI hoje. Gás natural, 0,5% de queda. Ouro, 0,6% de baixa. A prata, 2,06% de perda. Lidera as baixas aí entre as metálicas, até porque o cobre sobe 0,9% na manhã desta sexta-feira. Para finalizar, Bolsa de Dalian, nós temos baixa para o farelo, alta para o óleo de soja e baixa para o milho. Bolsa futura, mercado futuro na China, negociações já encerradas nesta sexta-feira. Para finalizar a nossa rodada de preços, análise de Eduardo Vanin combinando mercado financeiro mais mercado de fundamentos. S&P 500 está de lado. Ontem foi um dia de queda após renovar máximas históricas na última quarta-feira. Dados de inflação nos Estados Unidos, abaixo do esperado. Aposta em 3 cortes esse ano, estão crescendo. Será que vem? Na Ásia, as bolsas subiram, com exceção do Japão, que amargou aí uma baixa de 2,4% no seu índice acionário. Importações de commodities pela China mostram um cenário de desaceleração, queda nas importações de petróleo e cobre. Petróleo subindo, ouro em queda. Clima no leste europeu continua quente e seco. Lavouras de milho na Bulgária, Romênia e Ucrânia
terão quebra. Europa comprando milho no Brasil e nos Estados Unidos. Clima nos Estados Unidos continua benéfico, algo que a gente vai detalhar, portanto, já já. São 8 horas e 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Conhecemos os preços, vamos às manchetes, vamos entender quais são as nossas notícias da manhã. Bom, senhoras e senhores, vamos direto às expectativas para o relatório do USDA. Geralmente, o relatório de julho costuma ser um relatório importante, mas não crucial, determinante para o mercado. O que é importante é olhar o cruzamento dessas informações que chegam neste 12 de julho versus o que aconteceu no dia 28 de junho, quando o USDA trouxe uma correção nas áreas plantadas com soja e milho nos Estados Unidos, né? É aquele relatório de área que sai em março e depois em junho. E houve uma redução na área plantada de soja. E isso, naturalmente, faz com que haja ali uma perspectiva do mercado de que possa haver também uma revisão, portanto, na produção norte-americana. E, de fato, quando olhamos para as expectativas do mercado em relação à soja dos Estados Unidos 2024-25, nós ainda estamos falando de uma safra cheia, de uma safra que pode ser recorde, mas que pode ter um leve recuo em relação ao número que foi trazido em junho. Em junho, o USDA estimou a produção norte-americana de soja 2024-25 em 121,15 milhões de toneladas. Para este relatório de hoje, a média das expectativas do mercado, ela vem em 120,8 milhões de toneladas. Percebam que mesmo que haja esta redução pequena, coisa de 400 mil toneladas, né, salvo engano, nós estamos falando ainda de uma safra bastante robusta, para os americanos pelo menos. Então, uma safra que, além de tudo, ela é consideravelmente maior do que a safra do ano passado, que foi de 113,4 milhões de toneladas. Então, expectativa para a safra de soja, um leve recuo de 121,1 para 120,2 milhões de toneladas. 1 milhão de toneladas aproximadamente pode cair a safra americana. E isso não vem via produtividade, vem via área, tá? Porque houve uma diminuição no boletim de junho. Vejamos se isso se confirma. O intervalo esperado pelo mercado é de 118 a 120,7 milhões de toneladas, então com essa média em 120,2. Para o milho, as expectativas de produção, ao contrário da soja, trazem uma sinalização de aumento. Então, nós podemos ter uma safra norte-americana maior estimada do que foi estimada no mês de junho. Em junho, o USDA estimou 377,46 milhões de toneladas. Já no caso do milho, o aumento que é esperado, e caso se confirme, ele é mais robusto do que o da soja. O número pode saltar de 377 para 382 milhões e meio de toneladas. Isso porque houve uma correção na área, há uma boa produtividade e as lavouras estão se desenvolvendo muito bem nos Estados Unidos. A qualidade das lavouras está muito boa, inclusive nessa segunda-feira o USDA trouxe um aumento de 1 ponto percentual no índice de lavouras classificadas como boas ou excelentes. O número passou de 67% para 68%, contra pouco mais de 50% no ano passado, neste mesmo período. A mesmíssima coisa aconteceu para a soja. Por isso esses números são bastante factíveis, segundo as expectativas do mercado. Para os estoques finais, estoques de soja também poderiam cair um tiquinho, né? E poderiam ficar ali entre 9 milhões e meio e 13,8 milhões de toneladas, a média esperada 12,1 versus o número de junho de 12,4 milhões de toneladas, estoques finais 24,25 de soja dos Estados Unidos. Estoques de milho de 53,9 a 63,4 milhões de toneladas, média esperada 57,7, número de junho 53,4. Os estoques de milho podem subir 4 milhões de toneladas, vejamos. Os estoques finais globais de soja têm uma média esperada de 127,1, no boletim passado 127,9 milhões. Então pode haver um aumento, vejamos se vem esse número corrigido ou não. Já para o milho, nós estamos falando de estoques que têm uma média esperada, finais globais 24 a 25, de 312 milhões de toneladas contra 310 milhões de junho, portanto. Então,
Para milho, números maiores são esperados, para soja, mantidos ou levemente menores, safra 24-25. Outro ponto de atenção dos traders, do mercado e de todo mundo para este relatório de julho é para o número da safra norte, da safra sul-americana, ainda para a temporada 23-24. Então o mercado ainda está... Aliás, separei aqui uma frase de um analista americano, que é um analista-chefe de um portal muito importante por lá, que é o DTN, The Progressive Farmer, é uma referência para os americanos, e ele diz assim, ó, os traders provavelmente já perderam o interesse nesse relatório ontem, né, nas expectativas, mas irão verificar se o USDA está disposto a mudar suas estimativas de produção para a América do Sul. Para a produção brasileira de soja, o USDA ainda tem um número bastante otimista. Bastante otimista em relação a algumas expectativas que nós temos aqui dentro versus as expectativas de outras consultorias. Então a gente está falando de uma safra que, para a expectativa do mercado, de soja 23-24, do Brasil pode ficar entre 149 e 153 milhões de toneladas. A média, 152,1. O USDA estimou em junho 153. Então pode vir uma mudança bem rasa, bem tímida. Vejamos. E para o milho, algo entre 120 e 122 milhões de toneladas, a média 121,3. Então vejamos como vêm os números também da América do Sul, ok? 13 horas, horário de Brasília, a gente está te esperando para você acompanhar em primeira mão o relatório do USDA aqui no Notícias Agrícolas. Bom, todos esses números do USDA são 8 horas e 25 minutos, pelo horário oficial de Brasília, eles vão nos levar à nossa manchete seguinte, que é a condição climática dos americanos nesse momento. E até aqui, o que observa-se nos Estados Unidos é uma regularidade climática, ou seja, temperaturas adequadas, chuvas nos volumes adequados também e chegando onde precisam chegar, e isso vai promovendo então um bom desenvolvimento da safra norte-americana. Tanto que os estágios vegetativos, eles apontam um adiantamento em relação à média dos últimos 5 anos. O ano passado a gente teve uma safra bastante adiantada nos Estados Unidos, então essa movimentação, ela tá bastante, e esse mercado pressionado, ele tá bastante conectado com essa condição de clima no meio oeste americano, no Corn Belt. Volto a dizer, até este momento, regularidade climática. O que isso quer dizer, Carla? Isso quer dizer que as condições estão adequadas. Vamos conferir alguns mapas. Esse primeiro mapa que aparece na sua tela é o mapa de chuvas para os próximos 5 dias nos Estados Unidos. Esse mapa, ele vai trazer esse curtinho, e todos os mapas que eu vou trazer aqui hoje são do NOAA, tá? Que é o Sistema Oficial de Clima do governo americano, é uma espécie de INMET para os Estados Unidos, né? Então, esse primeiro mapa traz as chuvas dos próximos 5 dias para os Estados Unidos. Percebam que praticamente todo o Corn Belt vai receber bons volumes de chuva. Em especial, a gente vai ter atenção ali para os estados de Iowa, Illinois, que vão receber volumes um pouquinho mais acentuados, principalmente na faixa sul desses estados, que são regiões importantes e que, no caso de Iowa, por exemplo, já sofreu algumas cheias. Mas até esse momento, olhando para 12 a 17 de julho, nós temos chuvas bem distribuídas para praticamente todo o Corn Belt. Inclusive chuvas chegando ali às regiões das planícies, né, onde são esperadas essas chuvas. A chegada do furacão Beryl, que se transformou numa tempestade tropical, ele acabou trazendo até alguns benefícios para a produção. Ele abrandou as temperaturas e trouxe chuva para onde precisava chover, sem causar prejuízo para os americanos. Isso também foi mais um fator de pressão para o mercado. O próximo mapa traz as chuvas para os próximos 7 dias. Também sem grande mudança, sem grande preocupação, porque também há uma sinalização positiva. Também há uma boa distribuição desses volumes, há uma regularidade boa, mas volumes mais intensos. Percebam que o verde fica mais forte, ali no coração do Corn Belt, onde vocês estão vendo bem no meio do mapa, essa manchinha azul com o meio roxo, é onde os volumes se intensificam um pouco mais. E aí nós vamos olhar ali para todos os estados produtores. Se a gente olha para Minnesota, também recebendo bons volumes, para o Missouri, para as Dakotas, Illinois, Indiana e Ohio. Ohio vai receber bastante chuva, Indiana. Então, nos próximos
nos próximos 7 dias, melhor dizendo, nós temos também boas chuvas sendo aguardadas para os americanos. E nesse período que olhamos de 12 a 19 de julho, aí no final dessa segunda quinzena, né, dessa primeira quinzena, perdão, os volumes de chuva sendo mais robustos. Agora nós vamos dividir com vocês alguns mapas, esse primeiro que vocês vão observar são as anomalias de chuvas, né, as probabilidades de chuvas esperadas para um período um pouquinho mais alongado, 6 a 10 dias. Quando a gente olha para esse mapa, a gente está falando de um período dos dias 17 a 21 de julho. Vocês vão ver que as chuvas mostram essa regularidade que eu tenho comentado, elas se apresentam nesse mapa. Então, toda a área colorida em verde, ela tem chuvas acima da média, a faixa acinzentada, chuvas dentro da normalidade, a faixa bege, chuvas abaixo. Percebam que o coração do Corn Belt, ou toda a principal região produtora, o Delta, inclusive, dos Estados Unidos, todas essas áreas vão receber ali chuvas também dentro da normalidade ou um pouquinho acima. E onde vem esse pouquinho acima, ela chega também em bom momento, ajuda no desenvolvimento dessas lavouras. Então vejam, para os próximos dias, né? Esse é um mapa que saiu no finalzinho da tarde de ontem, então um mapa bem atualizado, traz a condição de chuvas para o período de 17 a 21 de julho. No próximo mapa, as temperaturas para este mesmo período, as previsões de temperaturas para este mesmo período. Também regularidade bastante clara nesse mapa. Do mesmo modo como para as chuvas vale para a condição das temperaturas. Na faixa cinza, dentro do normal, na faixa azul, temperaturas abaixo da normalidade e toda a faixa colorida em vermelho ou laranja, temperaturas acima da média. Então, percebam que no meio oeste americano, no Corn Belt, é o centro do mapa, tá, pessoal? Eu sempre uso essa referência. Esse é o mapa dos Estados Unidos. Esse centro, né, o mapa dos Estados Unidos é bem retangular. Esse centro é a região do Corn Belt americano, tá? Então, é essa referência que eu uso. Então, nós temos também temperaturas dentro da normalidade. Nos preocupa um pouquinho, claro, aqui o estado de Iowa, Illinois, Indiana e Ohio, essa parte, né, do meio oeste para cima, nessa faixa azul, onde as temperaturas podem ficar ligeiramente abaixo da média. Agora, não é algo que até este momento preocupa. Vejamos como vai ser o decorrer e se as temperaturas vão se confirmar dessa forma. Para a gente concluir, vamos para as chuvas esperadas para os próximos 8 a 14 dias, né? Também um período importante da gente monitorar. Por que eu estou trazendo tantos mapas? Porque nós estamos com o milho na fase já de pendoamento, formação de espiga, enchimento de grão. A soja já estava uma boa parte das lavouras em florescimento e já temos 3% dos campos em formação de vagem. Então é momento onde a presença da água e as temperaturas adequadas é determinante. Vamos olhar para o mapa dos 8 a 14 dias, portanto, e esse mapa que a gente observa agora também traz uma situação bastante semelhante ao mapa dos 6 a 14, que é 19 a 25 de julho, também a mesma situação. Regularidade de chuvas, ou um pouquinho acima da média, ou abaixo ou dentro da normalidade, abaixo da média só nos estados mais a norte, então ali as Dakotas, uma parte de Minnesota, mas sem trazer grandes preocupações, né? E um pedacinho até de Iowa com chuvas abaixo da média. Mas como a gente vem de uma crescente, boas chuvas chegando nesses próximos dias, isso não traz grande preocupação, não traz um estresse hídrico ou alguma preocupação mais agressiva, mais intensa. Então, estamos acompanhando. Para 8 a 14 dias, 19 a 25 de julho, também boas chuvas sendo esperadas. Vamos checar, para concluir essa notícia, o mapa de temperaturas nos próximos 8 a 14 dias. Mesma situação. Pouquíssima coisa muda, né? Quando a gente olha para o mapa de temperaturas desse período, a gente vai ver que há uma faixa um pouquinho mais extensa de temperaturas acima da média, mas a gente está falando para o oeste dos Estados Unidos e ali para a região do Texas, do Kansas, onde não traz grande preocupação. Essas temperaturas abaixo da média, já no coração ali dos Estados Unidos, elas trazem um pouquinho mais de atenção de alerta. De novo, sem trazer grandes ameaças até este momento. Então, fiquemos de olho e também no nosso quadro de entrevistas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com o seu Ginaldo Souza. Este é o quadro, portanto, para a safra norte-americana, para as condições climáticas. Por isso os números que chegam hoje do USDA são tão importantes, porque eles estão em construção.
8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar um pouquinho do mercado de café agora? Foi uma semana novamente de muita volatilidade para as cotações no mercado, nos mercados internacionais, tanto para o Robusta negociado em Londres, quanto para o Arábica negociado na Bolsa de Nova York, e hoje é dia de realização de lucros para os contratos do Arábica na Bolsa norte-americana. Vamos ver como é que estão os preços nesse momento. Nós estamos falando de perdas de pouco mais de 1% entre os contratos mais negociados. Setembro tem 2 dólares e 41 mais 90 por libra peso. Dezembro, 2 dólares e 39 mais 85. Março, 2 dólares e 37 mais 50. Maio, 2 dólares e 34 mais 45. Todos eles perdem pouco mais de 1% e acabam passando esse movimento de correção de ajuste depois de ontem subir mais de 0,5% até 1% nos contratos mais negociados. Bom, o que continua sendo o pilar de suporte para as cotações do café com uma safra do Brasil de arábica, por exemplo, em pleno desenvolvimento, né? A condição da oferta. É uma oferta ajustada, é uma oferta apertada e a demanda é crescente, a demanda é presente, principalmente. Inclusive, ontem nós trouxemos aqui em destaque as exportações brasileiras de café que dispararam para origens produtoras, ou seja, está faltando café nas próprias origens. Não só os importadores tradicionais estão comprando mais café, mas também os países que são produtores, o que mostra que essa oferta está muito apertada. E é isso que mantém os preços nessa condição. Agora, tudo que sobe, desce. Agora, a diferença é que para o café os preços estão subindo de elevador e descendo de escada. Algo que geralmente é ao contrário, né? Geralmente as altas elas acontecem de forma muito mais moderada, isso para todos os mercados, e as baixas são mais acentuadas. Mas a preocupação fundamental é tamanha que promove essa escalada nas cotações. A mesma coisa, o mesmo cenário se reflete no Robusta. A gente tem um quadro bastante semelhante. O maior produtor mundial continua sofrendo com adversidades climáticas, o Vietnã, perdas agressivas nas últimas temporadas, em função de uma seca bastante devastadora, temperaturas elevadíssimas, temperaturas recordes, uma seca recorde, e isso diminuiu bastante a oferta de Robusta. Isso, inclusive, mostra que há uma demanda ainda contínua, crescente e presente pelo Robusta brasileiro, que continua competitivo no mercado internacional. Então, a gente percebe um movimento ainda, né, bastante intenso nesse mercado, nessas cotações, um movimento que, inclusive, tende a continuar, segundo os analistas e consultores de mercado, e para a gente trazer aqui uma análise específica, de acordo com o Lúcio Dias, que é analista em mercado de café e agronegócio, ele diz, abre aspas, a robustez dos embarques brasileiros significa que o mundo precisa de café. Os fundos estão comprados e, por enquanto, não irão sair da posição e em contrapartida, a indústria está sem cobertura e com poucos fornecedores, só os fundos e a safra brasileira. E percebam que não há nenhuma novidade, né? Não há nada novo sob o sol. Há só uma manutenção de fundamentos que são muito altistas para os preços neste momento. Monitoramento, gestão e entendimento. Principalmente fazer contas e saber que momento é esse para você, cafeicultor brasileiro. A irregularidade da safra 24 e 25 do Brasil, ela é presente, né? Apesar de ser uma safra ok, a irregularidade ela se faz presente. Isso também traz preocupações ao mercado. Vejamos como nós vamos concluir a nossa colheita, como será a nossa próxima temporada e principalmente atenção às próximas safras de Robusta, porque o Brasil tende aí nos próximos anos, né, as perspectivas são essas de superar o Vietnã nessa produção. 8 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero aqui agradecer as mensagens que estamos recebendo, né? Tô vendo aqui que a gente tá recebendo um bom dia do Daniel Tomazella, da Lilian Henke, do Jonathan Freitas, da Cristiane Reis, do Fabiano Baguete, o Dionaldo Salles Oliveira mandou aqui, bom dia Carlinha, bom dia Dionaldo, Vanessa Fernandes, Dona Eliana, e juntos nós vamos construindo aqui o Bom Dia Agronegócio. Agora, a gente vai continuar acompanhando os relatos que chegam dos campos, e eu peço que você acompanhe com atenção, porque são informações colhidas em loco.
É isso que faz a diferença aqui para nós. E na sequência a gente volta para entrevistar o diretor-geral do Grupo Labora, o seu Ginaldo Souza. Você pode, inclusive, enquanto você acompanha esses relatos do Brasil que produz, ir mandando e se adiantando para ter a sua dúvida respondida aí pelo seu Ginaldo sobre o mercado de grãos. Então vamos acompanhar os relatos das realidades das safras do Brasil. Aqui, área de arroz, era de arroz, agora virou pedra, uma cratera gigantesca ali. Aqui vai anos e anos e anos para conseguir consertar uma parte disso aqui, né? Aterro lá com uns 3 metros de altura, a água pulou por cima passou por baixo também no bueiro. Fez essa baita lagoa aqui. Olha aí, ó, que bagunça. Pura pedra. Fala aí, galera do Connection, passando aqui para dar um rápido update aí para vocês da situação aqui no oeste de Nebraska. Essa noite passada a gente teve um evento bem forte de granizo, como vocês podem ver. Acreditem em mim ou não, mas isso aqui é uma lavoura de milho com dano severo. Olha só o que sobrou das plantas. A gente registrou pedras de granizo do tamanho de bolas de tênis. Isso mesmo, encheu uma mão. E como a gente fala nos nossos vídeos, né, Nebraska, conforme a gente vai para o oeste, a incidência de eventos de granizo no ano, elas aumentam. Aqui nessa região onde eu estou, a gente pode ter uma média aí de até 5 eventos de granizo numa safra. Olha só que coisa triste de ver. Vamos ver se eu consigo achar uma lavoura de soja por aí. Pessoal, achamos então uma lavoura de soja, ou o que seria uma lavoura de soja aqui. Cara, situação desesperadora, né? Dá uma olhada no que sobrou da planta. Não sobrou uma folha, não dizer que aqui tem uma, ó. Mas muito triste. Então, reforçando aí, uma tempestade de granizo, com granizos do tamanho de bola de tênis. Então, bastante preocupante aí o dano em algumas áreas aqui.
Bom, continue participando, continue mandando seus relatos. O nosso WhatsApp é o 19 997670241, repetindo 19 997670241. Informações que só você pode compartilhar conosco, informações que você capta em loco e divide conosco aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, são 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília, dia de relatório do USDA, dia de volatilidade para os mercados, inevitavelmente, mas dia da gente também tratar desse assunto aqui no nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio. E quem nos ajuda nessa análise pré-relatório é o diretor-geral do Grupo Laboro, seu Ginaldo Souza, que nós recebemos na manhã dessa sexta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. Seu Ginaldo, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer e uma honra estar com o senhor. Bom dia, Carla. Bom dia, amigos de Notícias Agrícolas, meus prezados irmãos e amigos que nos ouvem. É um prazer estar com vocês nessa sexta-feira, dia de relatório do USA, um relatório que, na minha opinião, Carla, me antecipando talvez a sua pergunta, não deve ter grande importância no que diz respeito ao tamanho da safra. Ou seja, o USA não, julho não é mês do USA. Historicamente, ele não aumenta a safra, não diminui. O que pode acontecer é uma eventual mudança nos números das exportações, porque a demanda está muito fraca. E com isso poderíamos ter um estoque maior, que ainda vai ajudar a pesar no mercado. É isso que eu vejo, Carlos. Bom dia a vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, seu Ginaldo. Agora, por que o senhor acha que não é um relatório importante para a gente olhar o tamanho da safra? Porque a safra tem bom desenvolvimento até esse momento, seu Ginaldo? Como é que o senhor está avaliando a safra 2024-25, principalmente em termos de clima, para o meio oeste americano? Veja bem, Carla, não é que durante o curso da safra, ou seja, não há necessidade do USA mexer. Historicamente, ele não mexe muito no mês de julho, porque agosto já é um pouco diferente, e setembro, então nós já vamos para a safra, para o final da safra. Então, eu acho que o USA hoje não deve fazer mudanças na área. Aliás, a área nem deve reportar, porque ele já reportou agora no começo de julho, basicamente, em dia 28, quando ele fez a redução de safra da área. Mas ele não vai mexer na produtividade, já é uma produtividade alta, 52 buchos por acre. Então, não creio que ele vai mexer, a safra está indo bem. Evidentemente, nós estamos num período bastante interessante, é o período de polinização do milho, e logo, logo começa a floração da soja. Então, começa a floração, aí vem mais, depois o desenvolvimento normal, com formação de vagem, etc, etc. Então, eu não creio num relatório assim importante. Talvez o relatório seja até baixista, como eu disse, pelas questões da exportação, que a demanda está muito fraca, cara. A safra está indo bem. Claro que os próximos 10 dias nós temos aí pela frente um clima que do centro para o oeste, não tem muita chuva. Mas, por enquanto, a reserva hídrica é boa, então eu não vejo problema nenhum. Seu Ginaldo, o senhor citou essa questão da demanda um pouco mais fraca. Ontem os números do USDA também trouxeram as vendas semanais para exportação bastante contidas, tanto para a safra velha quanto para a safra nova. Isso continua sendo um fator de pressão importante para as cotações em Chicago? Claro, porque na realidade o que está acontecendo? As exportações, as vendas. Olha, nós tivemos a primeira venda essa semana de safra nova para a China, que até então nós não tínhamos tido. Então, normalmente nessa época nós temos um volume expressivo de vendas de soja de safra nova para a China. E esse ano não tínhamos tido nada, absolutamente nada. Tivemos agora essa semana aí uma venda de 132 mil toneladas, que não é nada. Então a demanda é muito fraca, a demanda é muito ruim, eu tenho falado disso.
Ontem ainda falei disso novamente, e eu digo para você, cara, meu ponto de vista e meus amigos, eu sou um cara realista, sou um cara otimista, mas eu sou realista. E olhando as coisas com realidade, o que faz os preços? Oferta e demanda. A oferta é muito boa, a demanda está fraca, então a oferta é maior, os preços vêm caindo. Eu venho falando disso há mais de 2 meses, que o produtor deveria aproveitar Chicago acima de US$ 12 para vender. Chicago está indo, daqui a pouco nós estamos com 10 e pouco. Então, não vejo nenhum motivo nesse exato momento para fazer os preços subir. Aliás, cara, venho repetindo isso, talvez até um pouco meio chato, mas eu venho dizendo que a única coisa capaz de fazer com que os preços subam é reduzir a oferta. E nesse exato momento, como é que se reduz a oferta? O clima. Se o clima tivesse adverso, tivesse uma anomalia climática, com certeza poderia virar, mas cada dia que passa a safra está se confirmando. Hoje já é dia 12 de julho, nós estamos em plena polinização do milho, daqui a pouco vem a floração da soja. Eu não creio que nós vamos ter problemas, pelo menos por enquanto não se mostra nada de problema para essa safra. Então, a demanda é fraca e a oferta é maior. Então, não tem por que preços subirem, me antecipando a uma eventual pergunta que você venha fazer. Realmente eu gostaria de entender então como é que o senhor vê essa redução de safra. Isso traz algum sinal para o produtor brasileiro, seu Ginaldo? Nós temos algumas consultorias apontando uma redução da área brasileira de soja na safra 24-25. Outras que apostam numa estabilidade e outras ainda que acreditam em um aumento de área para a próxima safra. Como é que o senhor está vendo, com a sua experiência, com o seu conhecimento do comportamento do produtor brasileiro, do sojicultor brasileiro? Como é que o senhor vê a próxima safra e esses sinais de que uma redução de oferta teriam que acontecer para dar alguma sustentação, algum suporte ao mercado? O produtor brasileiro vai ter que fazer uma negociação muito bem feita de todos os insumos que a maioria já negociou esse ano, porque a gente já viu preços muito mais baixos do que isso e o mercado se revigorou depois, no ano seguinte. Mas nós vamos ter aí, na minha opinião, algo um pouco diferente. Nós temos aqui a possibilidade de um crescimento de área no Brasil de 2,5% e ter uma safra aí de 160 milhões de toneladas ou um pouco mais. E aí, com mais 50 milhões da Argentina, mais 10 do Paraguai, mais Bolívia, mais Uruguai, nós vamos para uma safra de quase 230 milhões de toneladas aqui da América do Sul. Isso vai pesar bastante, porque já está pesando, inclusive sem a entrada da safra americana. Você imagina que daqui 90 dias no máximo, o produtor americano estará com problemas retirando soja e milho de safra velha dos armazéns. Onde é que ele vai pôr? Porque ele tem que colocar nova safra. Você veja aí uma coisa que tem que ficar atento, tem que ficar realmente observando, porque o produtor americano também tem seus problemas, ele está começando a entrar em pânico, ele vai ter dificuldades, ele vai ter problemas de espaço, ele vai ter que sair vendendo, ele vai. Alguma coisa. Ele não está vendendo agora, é verdade. O produtor americano não está vendendo, assim como também o produtor brasileiro. Então, o produtor brasileiro tem que pensar nisso, que no futuro, se hoje já está assim, daqui, vamos dizer, 90 dias, está entrando uma safra de 122 milhões lá nos Estados Unidos. Quando estaremos plantando uma soja, a safra da América do Sul. Então, imagine o que é que pode ser, pode vir por aí. Eu sou realista, digo sempre, não sou pessimista, pelo contrário, mas sou realista mostrando para vocês o caminho que eu vejo que não vai ser tão fácil nós sairmos trilhando de uma maneira tranquila, vai ter que ajustar, vai ter que fazer, o produtor vai ter que vender. Talvez o dólar está ajudando, tudo isso está colaborando, mas em preços em Chicago eu não vejo
grandes alternativas de melhora para preços. Seu Ginaldo, o senhor faz uma pontuação muito importante aqui para a nossa audiência. O produtor vai ter dificuldades, vai ter que fazer uma boa negociação. Como é que estão as negociações com a safra 2024-25, principalmente quando a gente pensa em relações de troca, que com um dólar que já chegou a testar 5,70 no último mês, claro que vão corroer um pouco das suas relações de troca na hora de garantir os seus insumos. Como é que o senhor está vendo o planejamento da safra 24-25 dessa perspectiva da compra de insumos e do avanço com a comercialização com a nossa nova soja? Eu acho que a grande maioria do produtor brasileiro já fez a compra de insumo. Eu acredito que fez muito bem feito, naturalmente, mas não vejo grandes volumes negociados para, 24, para a safra 2025. Porque quando nós olhamos, ainda da safra velha existe um estoque relativamente alto, acima do normal para essa época. Então eu vejo que o produtor brasileiro tem que sair, tem que desovar, tem que começar a vender, não esperar que a soja venha abaixo de US$ 10 para poder vender. Nós temos que levar em consideração que os preços onde estão, se não houver mudanças climáticas que sejam capazes de levar a uma redução de safra, os preços vão cair mais. Então não é hora de ficar, às vezes, eu não quero vender, eu queria mais R$ 5 por saco, R$ 2 por saco. Não, gente. Comecem a fazer conta, faça suas contas, está dando lucro, pelo menos garanta um terço, um quarto da sua produtividade, da sua produção e saia. Não espere, vamos dizer, que o mercado venha ceder mais. Nesse exato momento, só para que vocês entendam, os fundos estão mais de 620 mil contratos entre soja, mais de 360 mil contratos de milho, mais de 160 mil contratos de soja vendidos. E eles só vão reverter essa posição se houver uma mudança ou uma sinalização de mudança ou de uma anomalia climática. Nesse exato momento não existe. Então, precisamos perceber e entender que o momento é um momento sério e que vale a pena avaliar melhor. Não se iludam com a demanda. A demanda é fraca. A China está no mercado da mão para a boca. Ele sabe que vai ter soja, vai ter produto para ele comprar à vontade, então a China não vai sair correndo fazendo grandes compras. Seu Ginaldo, diante disso, como é que a gente tem que entender o próximo ano comercial 2024-25? Nós temos no radar essa condição de uma oferta cheia nos Estados Unidos, porque até esse momento não temos um problema de clima no radar, assim, não há uma ameaça climática, nós temos uma demanda ainda lenta, nós temos a possibilidade de uma safra robusta também vinda da América do Sul, em especial do Brasil, e nós temos toda a condição geopolítica, inclusive a possibilidade de Donald Trump voltar a ser o presidente norte-americano. Isso traz algum peso para essa decisão, principalmente desses fundos, que o senhor acabou de detalhar aqui a posição deles? Eles estão atentos a isso e principalmente se Trump volta a assumir a Casa Branca, como ficam as relações com a China, né? Talvez uma China menos, olhando ainda menos para um produto americano, voltando-se ainda mais para o Brasil, como aconteceu ali nos idos de 2018, ou isso ainda não aparece no radar dos traders? Cara, e meus amigos, eu te diria o seguinte: não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ou ouvir ontem à noite, o Biden continua insistindo. Ele respondeu taxativamente aos jornalistas por mais de uma hora que ele será o candidato do partido, ele vai sair candidato. Ninguém está conseguindo convencer os países ricos e muita gente de real importância
tentou persuadi-lo a não insistir na eleição, ele vai perder, evidentemente. E, sinceramente, não foi uma boa para o americano diz isso abertamente, uma grande maioria fala isso, que o Biden foi um desastre na vida do americano, não fez a lição de casa. É claro que a volta do Trump pode ter muita gente contra, mas uma coisa eu vou te dizer: melhor do que o Biden, o Trump é. Então, não vejo que o Trump vai fazer grandes mudanças. Claro que ele teve seus problemas com a China, colocou taxas, colocou isso, colocou aquilo, mas ele também não é uma pessoa totalmente avessa às negociações, ele vai fazer negociações, vai arrumar a casa. Os americanos estão com uma inflação muito grande, Carla e meus amigos. Nós que viajamos para lá 2, 3 vezes por ano, todos os anos, isso há mais de 40 anos que eu faço isso. Eu vejo que o americano passa por dificuldades, muita gente saindo dos grandes centros como Chicago, enfim, em Nova York, mudando inclusive de país para que possa continuar trabalhando nos Estados Unidos, home office, e fazendo seu trabalho, mas vivendo em lugares com um custo de vida menor. Então, a situação dos Estados Unidos não é uma situação boa, e o Banco Central americano não vai baixar as taxas de juros, já sinalizou ontem, anteontem, vai apresentar agora, essa semana, no Senado, a sua, as suas explicações por que não deve baixar a taxa de juros, porque a inflação continua ainda ruminando em baixar e não consegue. Então, minha gente, nós temos inflação na Europa, dólar vai continuar alto, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande diferença. Então, o Trump vai ter que arrumar essa casa, porque nos últimos 4 anos tem sido, naturalmente, até certo ponto, mais ou menos desequilibrada. Seu Ginaldo, como é que, diante desse cruzamento todo de informações, o senhor vai enxergando o encerramento dessa semana? Somente de segunda a quarta-feira, os preços da soja em Chicago perderam 3%. Ontem tiveram um fôlegozinho, mas perderam força, terminaram o dia com estabilidade. Hoje as cotações voltam a recuar, Chicago está caindo nesse momento, cai até 6 pontos nos contratos mais negociados. Como é que o senhor avalia em sexta-feira de relatório do USDA, por pouco não é sexta-feira 13, né, seu Ginaldo? Como é que o senhor avalia a conclusão dessa semana para o mercado internacional, mas principalmente para o mercado brasileiro? Imagino que a gente tenha tido uma semana de pouquíssimas negociações nesses últimos dias, não? Carla, eu gostaria muito que a gente terminasse a semana feliz, com bons números no supply demand de hoje, que sai às 13 horas aqui do Brasil. Mas eu não vejo, Carla, o mercado está em baixa. Eu venho dizendo todos os dias, em todas as entrevistas que eu fiz, essa é a terceira, a semana passada fiz duas, na outra semana fiz. Eu venho dizendo a mesma coisa, gente. Não existe nada capaz de fazer os preços modificarem a sua rota, a sua tendência, a não ser redução de safra. E redução de safra hoje só com mudanças climáticas imediatas, e não temos isso pela frente. Então, o relatório de hoje, para mim, em termos de tamanho, produtividade, não deve mudar. Se mudar, vai ser naturalmente o USA ajustando a questão das exportações, reduzindo as exportações. Reduzindo as exportações significa o quê? Que ele aumenta o estoque, e aí o mercado cairia mais, inclusive. Então, o relatório de hoje, para mim, é um relatório neutro para a baixista, para a soja, neutro para o milho e para o trigo, sem muita novidade. Então, eu diria ao produtor brasileiro, aos nossos ouvintes, eu não espero nada importante para o dia de hoje em relação ao supply demand, e diria para você, ralis altas, venda, não espere o mercado cair mais, porque a tendência do mercado, eu estou sendo sincero, eu
Tendo soja, eu venderia. Por que eu venderia? Porque não tem demanda. A oferta é superior à demanda. E imagina você que daqui 90 dias tem 122 milhões entrando lá nos Estados Unidos. E aí estaremos plantando a safra brasileira, a safra sul-americana. Então, é um pouco complicado, eu sei, mas essa é a realidade. Então, não fique triste. Não é hora de pensar em abandonar o carro, é hora de fazer, de pegar, vamos lá, vamos trabalhar. O mercado tem duas mãos, uma que vai e uma que vem. O mercado sobe, ele vai ter que recuar um dia, o mercado cai, vai ter que subir um dia. Essa é a lei da oferta e da demanda. Por isso que a economia é saudável. Como economista, eu digo para vocês. Gente, aproveitem. Ralis, venda. Não espere acontecer. Venda. Saia da frente. Tire o produto da sua frente, se possível. Seu Ginaldo, ótima forma da gente concluir a semana. Eu vou pedir só uma gentileza do senhor trazer uma pergunta, uma resposta, perdão, para o Alban, que diz assim, ó. Bom dia, professor Ginaldo. Fale, por favor, sobre o apetite chinês para o milho nos próximos 6 meses. E ele diz assim, ó, seu Ginaldo. Carla, bom final de semana de descanso que você merece. Olha aí, já veio uma dica boa para mim também, hein, seu Ginaldo? Bom, Carlos, se eu entendi, se eu, eu mando aqui o meu abraço. É Gustavo, é que você falou? Alban, Alban. Ah, o meu abraço carinhoso, com todo respeito, tranquilidade, mas eu diria para você, se for a expectativa que eu tenho para o milho, foi essa pergunta que você fez, né? Porque falhou, né? Isso, a expectativa sobre o apetite chinês para o milho nos próximos 6 meses, seu Ginaldo. Eu não vejo, sinceramente, um grande apetite. Eu vejo que o chinês vai ter grandes oportunidades de balançar, de comprar nos Estados Unidos, se o preço estiver melhor competitivo, comprar aqui na América do Sul, Brasil, Argentina, e comprar também na Ucrânia, na Rússia, porque os russos também estão afetando produtos de uma maneira mais ostensiva. Então, eu diria para você que aqui internamente falando, com essa safrinha que está entrando aí, inclusive confirmada ontem pela Conab, uma safra um pouco maior, os preços aí abaixo de R$ 60 no interior, não é, vamos dizer, um momento para você ficar guardando o produto. Eu não vejo uma demanda forte, mesmo porque os consumidores internos sabem perfeitamente que existe produto e a safrinha é muito grande e vai naturalmente pesar um pouco. Então, os próximos 6 meses vai ser daqui desse nível que estamos para um pouco mais baixo, na minha opinião. Tem gente dizendo assim, não, o preço vai subir porque Chicago vai reagir. Não existe motivo para Chicago reagir nesse exato momento. Então, gente, honestamente falando, a demanda vai ficar um pouco reprimida durante os próximos 180 dias, na minha opinião, aqui no Brasil também. Seu Ginaldo, o Clóvis traz um comentário aqui para a gente finalizar a nossa conversa. Bom dia, uma aula sobre o mercado de commodities, sempre muito bom escutar o mestre Ginaldo. Forte abraço e excelente final de semana a todos. Boa forma da gente concluir a nossa análise dessa sexta-feira, né, seu Ginaldo? Ó, Carla, hoje é sexta-feira, vamos aproveitar. Possivelmente temos ainda mais dias frios aqui na região sul e quem que puder aproveitar com a família, tranquilo, sereno, aproveite aí, reduza, baixe um pouco a adrenalina, deixe os neurotransmissores a se ajustar no seu organismo para que você tenha paz, tenha tranquilidade e possa trabalhar de uma maneira saudável e tranquila. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, votos de muita saúde e que nós possamos, com dignidade, com amor, com respeito, com Jesus nos nossos corações, fazer o melhor para nós. Para a nossa família. Ame o seu próximo, porque quando você ama o seu próximo, você está amando a si mesmo. Trabalho,
é muito bom. E nós vamos seguir trabalhando por mais alguns anos, assim eu espero. Se Deus quiser, e eu espero também estar sempre com o senhor. Seu Ginaldo, muito obrigada mais uma vez. Ter o senhor é sempre muito bom para fechar a semana, melhor ainda com essa mensagem, como sempre, né? O senhor acolhendo a nossa audiência de forma sem igual. Ótimo final de semana para o senhor, que o senhor possa descansar, estar com a sua família, estar com os seus, aproveitar. Semana que vem tem mais. Seu Ginaldo, ótimo É final de verdade, semana. e eu quero concluir dizendo: Pois não. ontem, ontem já foi, amanhã não chegou, o dia é hoje, então vamos fazer o dia hoje. É Um isso mesmo. abraço. Um abraço, seu Ginaldo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, como é bom, né? Ter gente que entende das coisas pra falar com a gente, pra falar com a nossa audiência, responder. É sempre importante e eu vou sempre enaltecer a participação de vocês aqui, tá? É muito importante que vocês mandem os seus posicionamentos. Não precisa ser só pergunta, né? O seu posicionamento, a sua opinião e juntos nós vamos construindo o Bom Dia Agronegócio. Pra gente concluir, inclusive, a edição dessa sexta-feira, perdão, dia 12 de julho, vamos checar outras duas notícias que são bastante importantes. A primeira delas ainda diz respeito à condição da reforma tributária, que é a escolha do relator para a pauta no Senado. Ficou para o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, designado como relator do projeto de lei de regulamentação da reforma tributária pelo presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas. Durante a reunião de líderes, Braga destacou a preocupação dos senadores com o prazo de 45 dias para casa se manifestar sobre um tema que é tão complexo. Segundo o parlamentar, o prazo para a votação da regulamentação do novo sistema tributário será definido após sua indicação na CCJ e o MDBista ainda ressaltou a importância de um trabalho transparente e participativo com audiências públicas e debates com diversos setores, visando contribuir com o esforço da Câmara dos Deputados. A líder do PP na casa, a senadora Tereza Cristina, também expressou sua preocupação com este prazo curto, apertado devido às convenções partidárias. Braga mencionou a necessidade de debater questões relacionadas à Zona Franca de Manaus, destacando a importância de encontrar soluções para manter os investimentos e empregos na região. E na Câmara, a bancada do Amazonas tentou apresentar emendas que não foram acatadas, incluindo uma sobre a vantagem comparativa de IPIs dos produtos da Suframa. Enfim, o senador Eduardo Braga ainda elencou uma série de outras questões. Vejamos como será a sua relatoria, como será a liderança, né, de partido oposição, governo, enfim, como é que os parlamentares vão se organizar ali. Nós sabemos que há um número menor de parlamentares no Senado do que há na Câmara. Vejamos como as bancadas também irão atuar. Vai ser importante agora monitorar o andamento desta pauta, portanto, no Senado Federal. E para concluirmos as notícias dessa quinta-feira, eu vou me valer do gancho que trouxe o seu Ginaldo, são 9 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília, sobre a condição de Joe Biden, né, que continua dando sinais claros de fragilidade, né, não tem mais a mesma força, não tem a mesma saúde para concorrer às eleições presidenciais desse ano, mas mantém a sua candidatura ainda posta para o pleito deste ano. Inclusive, ontem, né, ele confundiu, ele cometeu um equívoco ali ao referir-se à sua vice, Kamala Harris, falou de Donald Trump, né? Então, atual presidente americano Joe Biden cometeu mais um deslize ao se referir à sua vice Kamala Harris com Donald Trump. Questionado sobre como sua vice se sairia em uma disputa com o republicano, ele respondeu, abre aspas, eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente se não achasse que ela não fosse qualificada para ser presidente. Mais cedo, fecha aspas, mais cedo, ele já tinha chamado o líder ucraniano Volodymyr Zelensky de Vladimir Putin. A gafe aconteceu durante a primeira coletiva após o trágico debate, foi realmente trágico, debate presidencial que gerou dúvidas sobre a sua condição, né, para seguir concorrendo às eleições marcadas para 5 de novembro deste ano. No mesmo discurso, Biden disse que hoje considera que sua vice-presidente e principal nome que poderia substituí-lo no pleito em novembro, Kamala Harris, está apta a governar o país. Abre aspas. Eu não a escolheria como vice se não achasse que ela é capaz. Durante a coletiva de imprensa, após o encontro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, Biden elogiou a atuação de Kamala Harris nas questões de gênero nos Estados Unidos antes e depois de ser vice, porém afirmou que ainda se considera
considera apto a um segundo mandato, ao alegar que o trabalho ainda não acabou e diz que está determinado a competir contra Donald Trump. E ele diz também nesse discurso: venci Trump uma vez e farei isso de novo, né? Eu derrotei uma vez e o farei novamente. Em uma esperada entrevista coletiva, Biden afirmou que não é incomum que haja dúvidas sobre sua candidatura a essa altura da corrida presidencial e que ainda há um longo caminho pela frente. A entrevista estava cercada de expectativa, com a atenção dos jornalistas voltadas naturalmente para o desempenho de Joe Biden após as dúvidas manifestadas por membros do Partido Democrata sobre sua capacidade de governar por mais 4 anos e que se intensificaram após o debate de 27 de junho entre ele e Donald Trump. Então, inclusive, nesta sexta-feira, já está em destaque também no Notícias Agrícolas que Donald Trump continua recebendo a pressão do Partido Democrata para, de fato, abandonar a sua candidatura à reeleição. Joe Biden, que está agora com 81 anos, fará 82 no dia 20 de novembro. São 9h14 pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer aqui, mais uma vez, as mensagens e me retratar aqui com a minha audiência. Eu prometi que hoje traria informações sobre o mercado de suínos e também uma análise sobre a utilização de silo-bags para o armazenamento de milho. Eu vou, como a gente tinha algumas prioridades aqui, como essas expectativas para o USDA e o clima americano, eu vou trazer essas informações na segunda-feira, vou fazer uma análise bastante completa sobre esses dois assuntos, trago para vocês para cá e a gente debate isso então na segunda-feira, certo? É sempre importante que vocês tragam essas demandas de comunicação para que nós possamos atendê-las sempre da melhor forma. Eu agradeço a sua companhia durante toda esta semana. Segunda-feira estamos juntos novamente a partir das 8 horas da manhã pelo horário de Brasília, aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. Um ótimo final de semana para você. Não se esqueça de colocar um alarme no seu celular. 13 horas tem um novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, informações que você confere aqui no Notícias Agrícolas sempre em primeira mão. E claro, até segunda-feira. Boa sexta-feira ainda, bons negócios, até mais.